saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. Motivo de alegria, agradeço mais uma vez a confiança do pastor Daniel, desta igreja. Eu agradeço ao nosso irmão Oswaldo, que sempre vai nos buscar, certamente nos levará também, né? Glória a Deus. E agradeço as orações, porque realmente é assim, gente. Vocês são jovens, vocês não sabem o que é isso, e espero que não saibam que Jesus volte antes. Mas quando a gente vai chegando no mês 50, é assim, qualquer ventinho assim, a coisa vai, faz frio. Eu me lembro que eu achava que meu avô era fraco, e eu estou vendo que eu que estou fraco. Mas graças a Deus por isso, eu não vou falar muito alto, não é? Se houver algumas tossezinhas aí, os irmãos estão perdoando. Mas eu gostaria de ler novamente, já foi lido no início, mas alguns irmãos chegaram depois. Eu gostaria de ler novamente Levítico capítulo 6, dos versículos 8 a 13, que é a base da nossa reflexão desta noite, é o tema que os irmãos escolheram para meditarmos neste congresso de jovens. Levítico capítulo 6, versículos 8 a 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E também o livro de Números, que é o livro seguinte, livro de Números, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 8. Números 28, 1 a 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte do hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém. Então, quando nós começamos a estudar o texto bíblico, quando a gente vai estudar os livros da Bíblia, todos nós já ficamos sabendo, desde criança, quem nasceu no berço evangélico, que os 5 primeiros livros da
Bíblia, na ordem que está aqui, não é a ordem cronológica, né? Mas na ordem colocada na Bíblia, são de autoria de Moisés. E são os livros da lei. Eu lembro do corinho, quando eu era criança, né? Cantaremos todos juntos os livros da lei. Os livros da lei são 5 escritos por Moisés. E quando a gente fala em livro da lei, e a gente começa a ler o livro de Gênesis, você vê um monte de história, né? Muita história contando o livro de Gênesis. Mas não tem lei nenhuma aqui. Por que chama livro da lei? Depois, quando a gente vai para Êxodo, o começo do livro de Êxodo, até o capítulo 20, quando vem os 10 mandamentos, também nós vemos histórias, né? Até tem uma novela, por causa das histórias dos 10 mandamentos, história de Êxodo. No capítulo 20 de Êxodo, aí a leitura, principalmente para quem é novo, jovem, fica bastante. Aí começa um monte de lei, e Êxodo vai, e aquela descrição do tabernáculo e tal. E quando entra o livro de Levítico, é normal a gente pular. Porque começa aquele negócio da oferta, aí põe assim, o cordeiro é desse tamanho, e se não é cordeiro, é o cabrito. E parece que é um livro que não tem nada a ver. O livro de Levítico. Aleluia. O nome já diz Levítico, era dos sacerdotes do templo de Levi, da tribo de Levi. Nós já estamos na época da graça. Esse livro podia até ter tirado da Bíblia. Aí volta o livro de Números com história de novo. Só no finalzinho do livro de Números tem alguma coisinha de festa, de sacrifício. Mas o livro de Levítico, ele é extremamente importante. Porque ele não pode ser lido apenas como um livro de rituais que nós não se fazem mais, como um livro de cerimônias que perderam a sua razão de ser depois que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Porque na verdade o livro de Levítico era uma série de regras, sim, de cerimônias, de rituais, que deveriam ser seguidos pelos sacerdotes, mas é o livro que fala da pureza que deve ter o sacerdote, da pureza que devia ter o sacrifício a Deus, para nos lembrar que os sacrifícios a Deus não são feitos do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E aí a gente lembra lá do primeiro sacrifício registrado na Bíblia, feito por homem a Deus, que foram os sacrifícios de Abel e de Caim, lá no livro do Gênesis. Um aceito e o outro recusado por Deus. Justamente porque o sacrifício tem que ser feito do jeito de Deus. O sacrifício é uma oferta nossa para Deus, mas que tem em primeiro lugar de agradar a Deus. E se não agradar a Deus, tem que ser do jeito dele. Não é um sacrifício do nosso agrado, porque o sacrifício não é feito para nós, mas o sacrifício é feito para Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós temos que oferecer a Deus um sacrifício santo, vivo e agradável a Ele. Agradável a Deus. E o livro de Levítico, ele começa dizendo quais são os sacrifícios que devem ser oferecidos, a motivação deles e como eles têm de ser oferecidos. Deus está mostrando quais são os sacrifícios que lhe agradam. Oh, glória a Deus. E ele começa com sacrifícios. Mas agora aqui, quando nós lemos nessa passagem, e foi a passagem que os jovens escolheram, eu tenho uma mudança de assunto. Agora, não vem o sacrifício que agrada. Agora Deus começa a dizer como devia ser o sacerdote que o agradava.
Se você pegar o capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 7, você vai ver os sacrifícios. Agora, a ênfase, o foco sai do sacrifício e vem agora para o sacerdote. E ele começa dizendo da primeira lei, que era a lei do holocausto. O que era o holocausto? Essa palavra holocausto quer dizer o sacrifício totalmente queimado. Havia alguns sacrifícios em que se exigia que o animal fosse todo consumido pelo fogo, todo queimado. Alguns outros sacrifícios não, algumas partes do animal eram queimadas e outras podiam até ser cozidas e comidas pelos sacerdotes ou até mesmo pelos ofertantes. Glória a Deus. Mas havia sacrifícios que deviam ser totalmente queimados. E a primeira lei em que Deus fala do sacerdote e não mais do sacrifício, ele fala exatamente desse sacrifício queimado, totalmente queimado, do holocausto. Glória a Deus. E esses sacrifícios queimados, e por isso que nós lemos lá em Números 28, era um sacrifício especial. De todos os sacrifícios totalmente queimados, de todos os holocaustos previstos na lei, existia um, e é desse que começa a se falar, e se fala em primeiro lugar, porque era o mais importante. Era o sacrifício perpétuo, contínuo, o holocausto contínuo, o holocausto de todo dia. Como nós lemos lá no livro de Números, pela manhã e pela tarde, todo dia, os sacerdotes deveriam sacrificar um cordeiro de manhã, 6 horas da manhã, e outro cordeiro à tarde, 3 horas da tarde. Todo dia tinha que sacrificar um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. E ele tinha que ser totalmente consumido pelo fogo. E por que esse sacrifício era o mais importante? Porque este sacrifício, ele representava o adiamento da execução do castigo dos pecados de toda a nação de Israel, Glória a Deus. de todo o povo de Deus. Na verdade, esse sacrifício, ele simbolizava mais do que qualquer outro. Era uma figura, um símbolo de que haveria um sacrifício que tiraria o pecado do mundo. Esse sacrifício contínuo era uma figura da morte de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus é batizado por João, no dia seguinte, a gente lê lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, que quando Jesus passa no dia seguinte, que ele é batizado, João Batista olha para o povo, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aqueles milhares e milhares de cordeiros que haviam sido mortos desde o Monte Sinai, porque aqui já está escrito, a gente leu lá em Números 28, que esse sacrifício foi instituído por Deus lá no Monte Sinai, até o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. Morreram milhares e milhares e milhares de cordeiros, 2 por dia, anunciando que um dia o pecado, o meu pecado, o seu pecado seria tirado. Nós seríamos verdadeiramente perdoados, porque Jesus morreria na cruz por nós. Mas enquanto Jesus não vinha, todo dia, de manhã e de tarde, se matava um cordeiro para adiar a nossa morte, para manter viva a esperança de que um dia
Deus viria a este mundo, se faria homem e morreria por nós. Então, esse sacrifício era muito importante. Glória a Deus. É verdade. Era a base da misericórdia de Deus. Grande Deus. Então, os irmãos, vejam que o livro de Levítico, embora seja chato de ler, na verdade, desse livro nós extraímos as verdades espirituais da santidade. Aqui havia todo um ritual que tem um significado. E é esse significado que a gente precisa entender. E quando a gente entende esse significado, esse livro nos faz crescer espiritualmente. E eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite sobre este significado desta lei do holocausto. Em primeiro lugar, diz que tinha que queimar. Holocausto, eu disse, é um sacrifício totalmente queimado. Era um altar, o chamado altar de cobre, ou altar dos holocaustos, que Deus mandou que Moisés construísse, né? O povo construiu ali, Bezaleel e Aholiabe ali tiveram a inspiração divina para construir aquele altar que havia sido mostrado a Moisés no monte pelo Senhor. Moisés deu lá o plano para eles, o desenho do altar, eles construíram um altar, e esse altar, ele ficava logo na entrada do chamado pátio do tabernáculo. Quando alguém entrava no tabernáculo, entrava e aparecia ali o altar. Porque para ir à presença de Deus, em primeiro lugar, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Aquele altar era feito pelos sacrifícios pelos pecados. Também havia os sacrifícios pela gratidão, mas nós estamos falando aqui dos sacrifícios pelo pecado. E como eu disse, aqueles 2 cordeiros, um era morto de manhã, o outro de tarde, para perdão dos pecados do povo. Glória a Deus. Quem pecasse levava o animal lá para sacrificar o animal, confessar o seu pecado, reconhecer que quem peca merece a morte, mas aquele animal era morto no meu lugar, e o sangue derramado daquele animal cobria o meu pecado. Então todo mundo que ia levar o animal porque tinha pecado, mas independente de aparecer alguém levando o animal para confessar o seu próprio pecado, todo dia 2 cordeiros eram sacrificados por causa do pecado de toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus. Primeira coisa que a gente aprende é que por que se coloca a lei do holocausto em primeiro lugar? É para que eu e você lembremos que, embora hoje nós sejamos sacerdotes, naquele tempo só quem era da tribo de Levi, da família de Arão, era sacerdote. Hoje está escrito lá em Apocalipse, vamos lá dar uma passadinha na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Jesus nos fez sacerdotes. Hoje nós somos sacerdotes. Hoje nós podemos chegar perto de Deus. Lá no tempo de Moisés, no tempo da lei, os sacerdotes ficavam ali no altar, o povo trazia os animais para o altar, confessava os seus pecados, matava os animais, o pecado era coberto, eles ficavam felizes, mas iam embora, porque eles não podiam ir para frente. Glórias a Deus. Depois do altar, tinha um lugar coberto, que era um lugar santo. Só o sacerdote podia entrar lá. E lá dentro ainda tinha um outro lugar, que era um lugar santíssimo. E só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Mas agora não.
Agora nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus nos fez sacerdotes. Mas a lei do holocausto lembra o quê? Lembra que eu e você somos sacerdotes, mas nós somos pecadores. É interessante que o sacerdote também, quando ele pecava, ele tinha que pegar um animal e levar não para ele mesmo sacrificar, mas ele entregava para outro sacerdote, para o sacerdote sacrificar, porque o sacerdote também pecava. Mas podia ser que tinha dia que tinha muita gente, tinha dia que tinha pouca gente. Podia ser que o sacerdote ali, atendendo tanta gente, ele lembrava: eu também pequei, e agora? Mas aí chegava de manhã, ou era de tarde, e vinha aquele sacrifício daquele cordeiro, que era todo dia. E aí ele ficava feliz, porque ele dizia: olha, o meu pecado também está perdoado. Eu não tive tempo de buscar um animal e vir, mas todo dia um cordeiro é sacrificado de manhã e outro é sacrificado à tarde, e o sangue dele cobre o pecado de todos. Primeira coisa que eu e você aprendemos é que nós somos pecadores. Nós somos sacerdotes, graças a Deus, mas nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pecou? Não tem problema. Peça imediatamente perdão a Deus, porque Jesus continua perdoando pecados. Não é por causa disso que você vai pecar. João, ele foi bem claro. Lá na sua primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: 1 de João 1:8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é para você viver pecando, mas pecar, nós sempre pecamos. O pecado na vida do crente é um acidente, mas ele existe. Todos nós aqui já aprendemos a andar, mas se eu perguntar aqui quem não levou nenhum tombo esse ano ainda, acho que pouca gente vai dizer que não levou um tombo, nem escorregando, embora todo mundo saiba andar. Agora, se eu começo a cair todo dia, Aleluia. eu vou ao médico, porque senão eu não estou bem. Mas quando o crente começa a pecar, ele precisa reavaliar. Ele não está bem espiritualmente. Agora, um escorregão ou outro, a gente leva. João diz: não é para você viver pecando, mas se você pecar, saiba que o sangue de Jesus Cristo te purifica. Era isso que os sacerdotes viam todo dia. Aqueles 2 cordeiros eram imolados, um de manhã e outro à tarde. Eles tinham a certeza e a convicção de que os seus pecados eram cobertos todo dia pelo sangue do cordeiro. E hoje eu e você sabemos que esse sangue não é coberto. O nosso pecado não é coberto, porque não são mais sangue de animais que irão cobrir,
mas Jesus já foi ao Calvário e este sangue nos purifica de todo o pecado. Por isso que a primeira lei é a lei do holocausto, para que o sacerdote lembre de que ele é pecador, mas Deus providencia o cordeiro para tirar o pecado do mundo. Os sacerdotes, eles todo dia tinham a convicção de Abraão. A mesma convicção de Abraão. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7, quando Abraão e Isaac estão indo para o Monte Moriá. Monte Moriá, onde depois foi construído o templo. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Os sacerdotes todo dia, ao matarem aqueles dois cordeiros, eles se lembravam das palavras de Abraão: Deus está provendo um cordeiro para purificar o pecado do povo. Eles tinham fogo, eles tinham lenha, e Deus providenciou o cordeiro. Jesus veio a este mundo para lhe purificar o pecado, para purificar o seu pecado. Por isso não fique preocupado quando pecar, porque o diabo, ele é sujo, ele tenta, você cai na tentação, depois ele acusa e diz: para você não tem mais jeito. Mas é mentira dele. Ele é o pai da mentira. Há jeito sim, porque Jesus morreu por você. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Primeira coisa então, da lei do holocausto, é que existe um cordeiro providenciado por Deus, que nos faz sacerdotes e nos purifica de todo o pecado. Por mais erro que você tenha cometido, se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é uma oportunidade para você. Não importa: não, mas eu já usei muita droga, mas eu já me prostituí, mas eu já roubei, mas eu sou um foragido da justiça. Não interessa. Não interessa, nada disso interessa. Jesus morreu por você na cruz. Ele purifica você de todo o pecado. Ele purifica você de todo o pecado. Lembre-se do ladrão arrependido da cruz. Muita gente chama o bom ladrão, mas não é bom ladrão. Essa expressão aí que inventaram não tem base bíblica, porque ele mesmo disse que não prestava. Pode ler lá depois do capítulo 23 de Lucas. Ele mesmo disse: nós estamos aqui pagando pelo que nós merecemos. Então, se ele disse, quem sou eu para dizer que não é assim? Ele mesmo disse que não prestava, mas quando ele pediu perdão a Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a primeira pessoa que entrou direto no paraíso. Foi o ladrão. Porque ele era ladrão? Não, mas porque ele se arrependeu dos seus pecados. E porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então, não tenha dúvida de que Deus proveu para si o cordeiro. E este cordeiro nos leva à sua presença, nos perdoa e nos dá a alegria da salvação. Mas tem outra coisa importante que a gente vê aqui. Como eu disse, Isaac, quando estava indo com seu pai Abraão para o sacrifício, ele viu que tinha lenha, que tinha fogo, não tinha um cordeiro. E este altar,
como eu disse para os irmãos, ele foi construído segundo o modelo que Deus deu para Moisés. Moisés entendeu para Bezaleel, para Eliabe, e eles construíram. Deus mandou que ele trouxesse lenha, mas a verdade é que o fogo desse altar, e o tema diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Este fogo, quem acendeu este fogo? Aleluia. Vamos ler lá em Levítico, capítulo 9. Versículos 23 e 24. No dia em que foi inaugurado o tabernáculo, estava o altar ali, colocaram a lenha, colocaram o animal, tudo bonitinho. Moisés e Arão entraram no lugar santo e voltaram. Olha o que a Bíblia diz. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. O fogo não foi aceso nem por Moisés, nem por Arão, nem pelos filhos de Arão. Quem acendeu este fogo foi Deus. A Bíblia diz que fogo veio do céu e consumiu aquele holocausto. Glória a Deus. Consumiu a gordura, consumiu os animais que estavam ali no altar, e aquele fogo continuou aceso. E aquele fogo nunca se apagou até a destruição do primeiro templo. É por isso que lá em Isaías, capítulo 31, versículo 9, alguns mil anos depois, o profeta Isaías, ele diz o seguinte: e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Havia se passado ali, quando Isaías falou essas palavras, havia se passado mais de 2000 anos que aquele fogo tinha sido aceso por Deus. Mas o profeta continuava dizendo: olha, o fogo do Senhor está em Sião e a fornalha está em Jerusalém. O fogo não se apagou, porque foi Deus que acendeu. Aleluia! Quem acendeu o fogo foi Deus. Isso nos traz uma outra lição. É que a nossa salvação não veio de nós. A nossa salvação veio pela graça de Deus. Eu não mereço ser salvo. Você não merece ser salvo. Mas Deus quis salvar. Sem merecer, Ele nos deu a salvação. Foi o que Ele fez. Ele acendeu o fogo. Ele acendeu o fogo e consumiu todos aqueles animais que ali estavam, que já tinha sido morto e degolado ali por Arão, aquele sangue que estava ali derramado. Mas Deus veio e mandou fogo. E agora Ele só manda cuidar para que o fogo não apague. Ele me salvou, Ele te salvou. E agora Ele manda que você cuide para que você não perca a salvação. Eu não conseguiria ser salvo. Você não conseguiria se salvar. Por mais que você faça, por mais obras que você faça,
por mais esmola que você dê, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você leia a Bíblia, nada disso traz salvação. O fogo é de Deus. Ele quis salvar. Ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço dos nossos pecados. O fogo foi aceso. Você creu em Jesus. Aleluia. Agora, o fogo arderá continuamente. Aleluia. Não se apagará. Acender o fogo ninguém podia. Agora, manter aceso é obrigação de cada um. Não foi Arão nem Moisés que acenderam o fogo. Mas agora, todo dia, a gente leu aqui, todo dia, de manhãzinha, o sacerdote, e normalmente, devia ser o mais novo. Né? Velho para contar, vai ser mais difícil. Você sabe que os sacerdotes, eles serviam dos 25 aos 50 anos. É assim que estava na lei de Moisés. Então, de manhãzinha, cedinho. Já viu os sacerdotes? Naturalmente, os mais novos tinham que vir verificar se o cordeiro que tinha começado a queimar à tarde já estava totalmente queimado. Tinha que tirar as cinzas do altar. Depois ele trocava de vestes, pegava toda aquela cinza do carvão, da lenha, do animal, todo o resto, e tinha que levar para um lugar limpo, diz o texto. Enquanto isso, um outro sacerdote tinha que trazer a lenha para abastecer o altar, porque logo de manhã tinha que sacrificar um outro cordeiro. Eram 2 cordeiros, um de manhã e o outro à tarde. E esse cordeiro tinha que ser o primeiro a ser sacrificado, porque era pelo pecado de todo o povo. E durante o dia as pessoas iam chegando para oferecer o seu sacrifício. E à tardezinha você tinha que colocar o último cordeiro, que era o sacrifício do povo, para ficar queimando durante toda a noite, para de manhã começar tudo de novo. Eu preciso manter o fogo aceso. Eu não posso acender o fogo, mas eu tenho a obrigação e o dever de manter o fogo aceso. E como é que eu mantenho o fogo aceso? Primeiro, tirando a cinza. Tirando a cinza. Durante o dia todo se queimavam animais. Durante o dia todo a madeira era queimada, a lenha era queimada. E isso ia gerando cinzas, e essas cinzas podiam abafar a brasa, podiam abafar o fogo. Geravam o risco de apagar o fogo. Então eu tenho que tirar a cinza. E é o que acontece todo dia com a gente. O altar, foi cantado aqui, meu coração é o altar. Se o seu coração é o altar de Deus, todo dia você tem que tirar a cinza. E o que é a cinza? É tudo aquilo que acontece todo dia. Aquelas contrariedades, aqueles maus pensamentos, aquela raiva, aquela incompreensão, aquele orgulho ferido. Todo dia a gente vai juntando cinza, vai queimando o nosso combustível espiritual. E eu preciso tirar a cinza, senão o fogo vai apagar. Mas a ordem da palavra é: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É por isso que todo dia eu tenho que ter um momento com Deus. Eu preciso orar a Deus.
palavra, eu preciso pedir perdão dos pecados, eu preciso reservar um tempinho para Deus. Porque se eu não fizer isso, a cinza vai acumulando, vai acumulando. Porque nós estamos neste mundo. E este mundo está no maligno. E se eu não tomar cuidado, daqui a pouco o fogo apaga. E para acender de novo não é fácil. Porque não é você que acende. Quem acende é Deus. Não é fácil. Vocês vejam que eu disse que esse fogo não se apagou desde esse dia aqui que nós lemos em Levítico 9, final da inauguração do tabernáculo, até a destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo, o fogo apagou. Porque foi tudo destruído. O templo foi queimado, foi incendiado. O altar foi destruído. E o fogo também foi destruído. Foi apagado. Quando o povo voltou do cativeiro, e você lê isso lá no livro de Esdras, no capítulo 3, depois você lê em casa, você vai ver que eles construíram um novo altar. Mas a Bíblia não diz que Deus mandou fogo do céu. Eles tiveram que pôr fogo deles. Deus já não mandou mais fogo para eles. Eles não recuperaram mais o fogo de Deus, porque eles deixaram o fogo apagar. E Deus avisou durante anos e anos. Só Jeremias pregou 40 anos, dizendo para aquele povo que se eles não se arrependessem, Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído e eles seriam levados cativos. Ele chegou até a dizer, Deus chegou a dizer de forma até bem forte. Vamos ler lá, capítulo 5 de Jeremias. Jeremias é o profeta preferido do irmão Oswaldo. Glória a Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Já que vocês não estão cuidando do fogo, já que vocês estão se afastando de mim, vocês vão ser consumidos. O fogo vai ser apagado e vocês serão consumidos. E é o que vai acontecer com todos aqueles que deixam o fogo de Deus apagar na sua vida. A Bíblia diz que os impenitentes, os incrédulos, os desobedientes, os pecadores, aqueles que rejeitarem a Jesus, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por deixarem o fogo apagar, o fogo de Deus apagar, vão queimar para sempre. O fogo não veio mais quando o povo voltou do cativeiro, porque eles deixaram o fogo apagar. Por que deixaram o fogo apagar? Porque começaram a pecar, a se afastar de Deus e não paravam para pedir perdão a Deus e para tirar a cinza. Mas o Senhor esta noite diz para você, meu jovem, minha jovem, ainda há tempo. Tire a cinza todo dia, e o fogo continuará ardendo, e o fogo não se apagará. Não é fácil tirar a cinza. O sacerdote tem que ir cedinho e limpar
o altar? Lá não tinha lâmpada. Ah, mas tinha lá as lâmpadas do templo, as lâmpadas, o candelabro, ficavam lá dentro. O judeu, o israelita, ele não gostava de trabalhar com lenha. Havia uma ideia de que a lenha era para as pessoas menos qualificadas. O trabalho com a madeira. Tanto é que quando o povo de Israel foi enganado lá por aquela turma de Gibeão, aquela cidade de Gibeão que enganou os israelitas, vocês lembram da história? Que eles fingiram que tinham vindo de longe e tal, e fizeram aliança com Josué, e Josué não prestou atenção, não orou a Deus. Quando descobriram que os gibeonitas os haviam enganado, qual foi o castigo que eles deram? A gente abre a Bíblia lá em Josué, capítulo 9, versículo 21 e 23. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. Quer dizer, eles não podiam matar os gibeonitas, porque eles tinham prometido não matar. Então eles disseram: vivam, mas sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. Versículo 23. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então trabalhar com a lenha era ser uma maldição. Vocês vão ser malditos, então agora vocês vão fazer o que a gente menos quer fazer aqui. Qual foi o primeiro trabalho que eles se livraram? Rachar lenha. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, a gente entende por causa do que disso. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Por isso que Jesus se fez maldição por nós. Ele foi pregado na madeira, foi pregado na cruz. Então a lenha fala da maldição. Rachar lenha. O sacerdote não tinha que rachar a lenha, mas ele tinha que buscar a lenha já rachada para trazer e colocar no altar, para que o fogo não se apagasse. Ele tinha que se humilhar, ele tinha que fazer um esforço, carregar peso, fazer algo que para o povo de Israel era considerado humilhante. Mas o sacerdote, ele tinha que fazer isso para que o fogo não se apagasse. Isso mostra o quê? Que eu e você, para que o fogo de Deus não se apague, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos menos do que nada, que nós não merecemos, e nós temos que entrar na presença de Deus pedindo misericórdia, pedindo piedade e nos esforçando para obedecer a Deus. É assim que eu e você vamos trazer lenha para o altar e o fogo não irá se apagar. Não é dobrando seu joelho, dizendo: Senhor, hoje eu entreguei folheto para 10 pessoas, hoje eu falei do seu amor para 4, hoje eu orei por 3, Jesus curou 2, eu expulsei um demônio na hora do almoço,
Por isso eu estou aqui na tua presença. Amém se você tenha feito tudo isso. Mas você tem que se humilhar diante da potente mão de Deus. Você tem que lembrar que só a graça de Deus te basta. Aleluia. Por mais que você tenha feito tudo isso durante o dia, lembre-se de que você não merecia fazer nada disso e que não foi você quem fez, mas Deus que estava em você que fez. Lembre-se de Paulo. Paulo foi levado até o terceiro céu. Ele viu coisas que ele disse que não dá nem para dizer. E quando ele voltou, Deus pôs um espinho na carne. A gente não sabe bem o que é isso, mas ele sofria muito por causa disso. E quando ele orou a Deus para tirar, Deus disse: eu não vou tirar, porque se eu tirar, você não se humilha. E você precisa estar humilhado para que eu possa exaltar. A lei do holocausto nos ensina, primeiro, que Jesus me fez sacerdote. A lei do holocausto nos ensina, em segundo lugar, que eu não merecia ser sacerdote, porque eu sou um pecador, mas Ele me purifica de todo pecado. A lei do holocausto me ensina que o fogo vem de Deus. Eu não poderia me salvar. Mas a lei do holocausto me ensina que depois que esse fogo de Deus se acendeu, eu tenho a obrigação de mantê-lo aceso. Ele não pode se apagar. E para eu não ter o meu fogo, o fogo de Deus apagado em mim, eu preciso todo dia pedir perdão das minhas faltas, tirando a cinza do altar. Mas eu também preciso me esforçar e me humilhar para levar lenha para que o fogo continue queimando. Saia daqui esta noite sabendo que você tem o fogo de Deus na sua vida e que depende só de você para que ele não se apague. Amém. As